Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e hoje nós temos um convidado muito especial. Por favor, Hélio Rebelo, se apresente. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está assistindo isso. Eu sou Hélio Rebelo, do Rebelo Explant Geek, também criador do mundo de Frond. E a gente vai bater um papo aqui, eu acho que esse mestre incrível, eu acho que vai trazer umas ideias legais aí pra gente e conversando bem aqui para vocês. Também aprenderem sobre a criação de mundo, né? Ele é um criador de mundo, eu sou um criador de mundos. Aí, ó. Nós somos criadores de mundo, todo jogador de RPG é um criador de mundo, mesmo que você nunca tenha mestrado. Então fica essa reflexão pra gente começar, porque você cria parte do mundo quando você cria o seu personagem e ele tem um impacto sim na mesa. Mas, Hélio, conta pra gente como é que foi essa sua chegada no RPG, como é que você esbarrou nesse hobby maravilhoso aí. Rapaz, é aquela ideia do menino que quer se meter com os grandes. Sabe, eu morava num condomínio e tinha muitos jogadores de Magic, de Dungeons Dragons na época AD&D, e eu não sabia o que era aquilo, porque eu era pequenininho, eu tinha 9, 10 anos de idade ali. Eu pedia pra jogar porque eu via ele se divertindo pra caramba, e ele não deixava, não deixava, não deixava. Não, não pode, é pequeno, é só pros adultos, era um monte de adolescente. É só pros adultos. Aí eu ficava, tá, então se é só para os adultos, o que eu posso fazer, né? E aí eu fui levando a vida e eu descobri que na banca de revistas na frente da minha casa vendia livros de RPG, que era uma coisa rara, a banca de revista trazer livros de RPG e tudo mais. Só que eram caros, né? Pra mim, eu pedi pro meu pai não queria dar, porque era caro e também ele não sabe. Tinha aquele nosso estigma ali da década de 80 e 90, que a RPG era do diabo, a RPG era ligada a rituais ali, né, de cemitério, por conta da TV que passava isso. Ele não queria fazer, pagar, né, comprar algo desse gênero. Aí eu comecei a juntar o dinheiro do meu lanche que ele me dava, e depois de um tempo eu comprei o 3DT Turbo. O primeiro, que era mais baratinho, era mais acessível, até porque era produção brasileira, os outros eram importados, né? Eu consegui comprar e aí eu comecei a minha vida ali no RPG. E até é engraçado que quando eu comecei, minha mãe descobriu, ficou apreensiva por conta de todo o noticiário e falou, ela não quis tirar, ela falou que queria ir ver a gente jogando. E ela via que a gente mais ia do que fazer outra coisa, as mães dos meus outros amigos também estavam presentes, a gente era pequeno, tinha 11, 12 anos de idade ali, então obviamente isso era normal, ter os pais ali, a mãe mais próximo, a nossas mães tudo assistindo a gente rindo e tal, depois deixou a gente sozinho, a gente continuou rindo, brincando e deixaram a gente continuar com o nosso hobby, nossos encontros semanais ali para jogar RPG na casa do Thiago, eu lembro dele, do Thiago Speziali, não sei se ele vai assistir, vai que ele assiste aí a gente jogava lá na casa dele. E aí criei esse hábito de jogar RPG e estou até hoje nele, né? Muito bom. E eu acho que você é uma geração depois de mim no RPG, então. Você já tava pegando o 3DT Turbo. Eu cheguei um pouquinho antes. Eu cheguei em 95. O pessoal aqui do podcast não aguenta mais me ouvir falando isso. Eu descobri o RPG por causa de um anúncio no gibi do Wolverine. Eu tava voltando do colégio com meu pai, ele parou para abastecer o carro e no posto de gasolina tinha aquelas gôndolas multidisciplinares onde você tinha revista, jornal, lubrificante de motor e aditivo de combustível, sabe? E aí eu vi um gibi do Wolverine e enchi o saco dele querendo o gibi, porque eu gostava do Wolverine, era a animação dos X-Men tava em alta na época. E aí atrás tinha um anúncio do Hero Quest, que é um board game com elementos de RPG. Daí pra ir pra drogas mais pesadas, um pulo. Porque eu gostava muito do Hero Quest e tal, eu acabei ganhando um tempo depois. Aí, primeiro um colega ganhou, a gente jogou, aí eu ganhei o meu e a gente jogava ainda mais. E eu achei a Dragão Brasil. E da Dragão Brasil eu achei o resto do RPG. E aí foram muitas e muitas jornadas. É como você falou. Nessa época, o RPG era proporcionalmente muito mais caro do que é hoje. Tipo, quando eu comecei a jogar, o salário mínimo era R$ 80. Um livro de D&D, o livro do jogador era 40.
A gente Era isso mesmo. pegar na grana na proporção de hoje, assim, bruta, é como se o livro fosse o quê? 600, 700 reais. O livro do jogador. Se você juntasse os três, dava um salário mínimo e meio. Por isso que a minha geração ficou como a geração Xerox. Porque a gente fotocopiava os livros, não tinha outro jeito de jogar. Não era possível se não fosse assim. Mas de lá pra cá foi muita coisa, né? Muito jogo, muito evento. E da pandemia pra cá vieram os momentos contar e mestrar, né? Foi assim que o projeto surgiu. E aí eu conheci cada vez mais gente bacana. Mas e aí, como é que tá o projeto do Fronde? Então, só tô fazendo um parênteses, tu era da geração que não me deixava jogar, né? Eu não, eu não seria essa pessoa. Não querendo passar pano pra mim mesmo, mas por exemplo, os amigos da minha irmã que queriam aprender a jogar RPG vinham falar comigo. Então eu ensinei uma galera mais jovem e em várias vezes ao longo da vida isso se repetiu, né? Então eu sempre vi a possibilidade de ensinar, às vezes de tirar um pouco o peso do sistema, ainda mais que eu jogava muito GURPS. E aí pra quem acha que GURPS é difícil, eu ensinava crianças de 8 anos a jogarem GURPS. E nenhum deles desenvolveu traumas psiquiátricos por causa disso. Então, Eu tenho um trauma de Guts, né? Depois eu posso contar, se quiser. a gente pode trocar uma Mas, ideia. mas eu já descobri que às vezes é culpa do mestre, né? Tanto do sistema, que ele quer colocar tanta coisa que tem no GURPS que assusta os jogadores. Eu aprendi com GURPS que as coisas são tão complexas quanto você quiser que elas sejam. Essa foi a lição de GURPS da minha vida. E assim, esse choque geracional, e olha que nós dois hoje já somos experientes em relação à galera que tá chegando agora, a gente já viu muita coisa acontecer. As notícias que você tá falando devem ter sido relativos àquele caso de Ouro Preto, não é? Eu não lembro, eu era muito pequeno. Tem um Mas podcast que aqui eu no sei Conta que, Mais Fácil eu sei sobre. que foi um sacrifício que rolou num cemitério e parece que estava associado a Vampiro à Máscara. É o caso Ouro Preto. Eu morava em Ouro Preto nessa época. Caramba, se já. Eu que morava nessa época, acho que em Santa Catarina, era da época que você morava em Santa Catarina, já sofri o impacto disso. Imagine quem morou na cidade. Eu cursava geologia na UFOP, embora eu não tenha concluído o curso, mas a minha sorte foi não estar em Ouro Preto na época do acontecido, porque foi na festa do 12 e de 2001. E eu não tava lá porque teve greve. Então, pra gente que juntava a galera pra rachar aluguel de apartamento, era mais barato a gente suspender temporariamente o contrato e voltar pra casa dos pais, E voltar né? depois, né? E voltar quando voltassem as aulas. Então, eu estava aqui em São Paulo, na casa dos meus pais. E isso me, me livrou de vários problemas, mas até hoje eu me lembro da reação deles, porque assim, até hoje eu lembro da abertura do Jornal Nacional do dia. Porque vem aquela música bem alta do Jornal Nacional e o pessoal falando por cima daquela música alta e parou a música. E aí deu um close na cara da Fátima Bernardes e ela mandou: RPG, o jogo da morte. E assim segue. Cara, eu vi o Jornal Nacional parar a música para dar uma notícia antes disso, só nas Torres Gêmeas, que tinha sido um pouquinho antes, e no dia que na época que o Ayrton Senna morreu. Fora isso, eu nunca tinha visto. Foi muito tipo, Deus, tiraram a música para dar um impacto. Aqui no Contar e Mestrar tem um podcast onde eu conto essa história toda, em detalhes, assim, do que a gente pode saber dos detalhes, né? Porque tem muita coisa que é segredo de justiça até hoje. Mas assim, o mais triste do caso é o fato de que o RPG pagou o pato, literalmente, e o assassino de fato da menina ficou solto, impune e não foi nem indiciado. O principal suspeito real não foi nem indiciado. Os 3 meninos que foram presos, os 3 rapazes, e a prima da menina, tinha vários indícios probatórios, quando você para pra ler a história toda, de que eles não tinham relação com a coisa toda. Só que o delegado que conduzia o caso, ele tinha... Vamos evitar processinhos. Mas ele tinha uma inclinação ideológica a condenar o RPG.
Uhum. Então, isso complicou muito. É, Até hoje temos muitas pessoas assim, não só no RPG, mas no mundo dos games, né, no geral. pois é, né? O pessoal fica falando que o game é responsável por pessoas violentas, aí vai falar que o pessoal que gosta de arma é porque joga Counter-Strike. Uhum. Né? E se esse raciocínio desse certo, aquele quem é viciado naquele joguinho de confeitaria que o pessoal joga devia ter a melhor confeitaria do mundo, mas não, Uhum. não tem. Eu falo que o problema do RPG, se houver, é de quem está jogando, não do RPG. Porque, por exemplo, no nosso canal, né, na Rebeldes Planet Geek, a, eu faço estudo bíblico, não botando nenhuma relação, e a nossa COO, que é a nossa diretora de elenco, é evangélica. E a gente joga, se diverte, brinca com 3DT, já jogamos Shadowrun, já jogamos Star Trek, já jogamos DCC, Mouse Guard, vários RPGs e não temos problema nenhum. Call of Cthulhu, a gente já jogou também, e não temos problema nenhum. E também, por isso que eu falo muito que se houver um problema com o RPG, não é do RPG, é dos jogadores. Quem está conduzindo, quem está jogando, que eles que vão causar o problema. No caso das meninas, nenhum problema com Vampira Máscara. Não sei se foi Vampira Máscara de fato, mas. Então, Eu, a treta aconteceu porque a menina, ela ficou. Não sei se você sabe como funciona a festa do 12 de outubro em Ouro Preto. não, não O sei. 12 de outubro ele é uma festa muito importante que é o aniversário das repúblicas federais. É Uhum. quase uma mega micareta, só que as festas elas são dentro de cada uma das repúblicas, dentro do alojamento da faculdade. Esse alojamento ele se estende por todo o centro histórico, em várias casas e etc e tal. É um momento muito bacana, de muito network. Hoje eu não sei como é que tá, mas a gente sabe que festas estudantis são regradas a excessos. Podemos falar dessa forma para ficar polido. Uhum. E basicamente essa menina sumiu. Ela tava, ela, uma amiga e uma prima, estavam hospedadas numa república do pessoal de música e artes cênicas. Era a República Sonata, se eu não me engano. E ela desapareceu. Do penúltimo pro último dia ela sumiu. Até então o pessoal achou que ela podia ter dormido na república de alguém que ela tivesse ficado. O Ouro Preto tem muito forte, pelo menos tinha quando eu tava lá, a cultura do dorme aí, velho. Porque a cidade é extremamente acidentada, cheia de ladeira, o transporte público não é essas coisas todas e não é 24 horas por dia, principalmente em festas. Então, pro pessoal não caminhar grandes distâncias, com ladeirão, no frio e etc e tal, é muito comum que você fala pro seu amigo, dorme aí hoje, pô. Tem cama, tem sofá, tem colchonete, é super de boas isso. Até então tava nessa, só que deu meio-dia do outro dia a menina não aparecia. Aí eles começaram a procurar e não encontravam ela e começou a rodar um boato na cidade que tinha sido um corpo tinha sido encontrado no cemitério das Mercês, em cima de uma lápide. Uhum. A questão é, a polícia foi dar uma batida na república onde ela estava hospedada e um dos caras jogava RPG. Ah, então não teve nenhuma relação de fato com RPG, né? O pessoal fala que ela jogou, mas não tem nem indício que ela tenha jogado. A questão é que um dos três rapazes jogava. E não estava jogando na época, porque ele tinha mudado para o Preto há pouco tempo e não tinha conseguido formar um grupo. Uhum. Olha como é, né? Tu sabe bastante dessa história porque tu é daí. O pessoal do Brasil tem outra visão dessa história, que foi durante o assassinato rolou durante o jogo Mas foi e a por notícia que conta. correu. Pois é, Só para exatamente. você ter uma ideia, na Folha, acho que foi no estado de São Paulo, se eu não me engano, no Estadão, quando você abre, né, tem a matéria de folha ímpar que eles falam, Sim. tinha uma matéria enorme sobre o caso, com um monte de fake news. E aí, no meio da matéria, tinha tipo o livro de São Cipriano da capa preta numa imagem. E aí, a outra imagem era o Arcanum do Marcelo Deodébio. E aí, uma É. outra imagem de uma outra coisa nada a ver. E uma imagem do vampiro. Eu lembro dessa imagem do vampiro, por isso que eu falo que eu tinha alguma associação com o Vampiro à E aí, eles Máscara. colocaram várias coisas, sabe? E o que mais pegou foi o livro de Nod, que é um livro de Vampiro à Máscara que compõe a Uhum. lore do jogo. Totalmente fictício, só que ele é num tamanho menor e ele tem uma cruz feita de crânios, que Sim. faz parte da simbologia do jogo Vampira Máscara.
E o mestre tinha esse livro lá. E esse livro foi, tipo, o indício de que eles estavam mexidos com ritual satânico e os caralho a quatro. Aham. E aí, Eu lembro disso. e aí a Essa coisa começa a degringolar daí. E assim, foi muita matéria tentando trazer associações negativas do. Principalmente de cunho religioso mesmo, pra cima do jogo. Na época, a Devir Livraria tinha um monopólio das licenças na época. A Devir tinha as licenças do D&D, do GURPS, do Mundo das Trevas, do Shadowrun. E se tivesse mais alguma outra coisa grande no cenário, era capaz de estar com eles também. Fora Magic, essas coisas. Então, Uhum. o Douglas Quinta Reis, a Devir, né, o finado Douglas D3, ele escreveu para vários jornais e veículos grandes notas de esclarecimento sobre a situação. Ele chegou a dar entrevistas, sabe? Foi um momento complexo. Lá dentro da cidade, eu conto isso no podcast lá, mas eu vou contar aqui também. Tem um momento que é icônico para quem viveu isso. Tem dentro do curso de teatro, na verdade dentro do núcleo de artes, tem o MOMU. Eu não sei se ainda tem, mas tinha, que era a mostra original de monólogo e música. Que juntava um aluno de direção teatral, um aluno de artes cênicas e um aluno de música. E eles tinham que elaborar um monólogo completo, roteiro, atuação e a sonoplastia. Aham. E isso era um projeto muito foda. E eles tinham que gravar na época com aquelas câmeras grandonas, né? E entregar a fita gravada pra curadoria. Era super criterioso e era muito massa. Eu ia no Momu sempre que podia, né? Os 3 anos que eu fiquei em Ouro Preto a gente foi. E era muito bacana de ver. E aí o pessoal tava fazendo um monólogo baseado naquele livro O Que É Isso, Companheiro? E era como se fosse um militar durante o regime militar brasileiro falando de um excesso que ele cometeu em uma tortura e a pessoa que ele estava torturando, que era uma mulher, veio a óbito. Então era se eu não me engano, o título ainda pendia pra alguma coisa do tipo o arrependimento do torturador, uma coisa assim, o título era bem. Era um texto pesado, era um texto muito bem feito. E aí, tipo, tinha 2 policiais militares passando na rua e a galera ensaiando, e o cara falava, e sim, eu a matei, e há sangue em minhas mãos, e os caras entraram, tipo, pegamos, pegamos, pegamos. E era um ensaio. Mas eu vou te falar que isso não é só daquela época, não. Aqui, eu já bateu polícia aqui em casa achando que eu tava espancando a minha esposa. Por Caralho. causa, eu tava narrando, né? E como eu faço eu fiz curso de dublagem e tal, então eu faço voz, eu enceno mesmo. E aí, na época eu usava o estúdio da casa que fica mais próximo da rua ali, da vila, né? Fica de frente pra vila, né? Tem a janela, a gente tem um isolamento acústico lá, mas não é 100%. E eu tava narrando lá, tá, pá, e começaram a bater na casa, assim, tocaram a campainha 2 vezes, batendo na porta forte. Aí o que tá acontecendo? Eu falei, pessoal, dá um segundo que eu vou atender a porta. Eu olhei, tinha uns 4 policiais, assim, na porta. Aí, sua esposa está aí? Eu falei, não, tá trabalhando. Porque ela estava, eu narrava à tarde, assim, esse dia, tava narrando à tarde e ela tava no trabalho. Aí não, ela tá trabalhando. Não, porque a gente recebeu uma denúncia que você está espancando, tá tendo, não, ele falou espancando, tá tendo uma agressão contra a sua esposa que a gente precisa entrar. Tudo bem. Eles entraram, aí olharam, viram que não tinha nenhum rastro de sangue, nenhum rastro de agressão, não tinha nenhum problema aqui em Meu casa. Deus, gente. Aí eles perguntaram se pediram esclarecimento, o que tá acontecendo e tal. Eu falei, não, eu até mostrei os livros do RPG, eu tô narrando RPG aqui, eu tô com o pessoal aqui no computador, mostrei que tava. E aí eu tô encenando aqui um combate. Eu acredito que devem ter passado por aí ouvido e interpretado dessa maneira. Aí eles, então sua esposa não tá aqui. Não. Ela vai voltar, se vocês quiserem voltar, mas 18h40 ela tá aqui. Vocês conversam com ela. Não, não. Tá tudo certo, só faz o BO aqui e tal, assim no BO. Tá. Fui embora. Meu Deus. Meu Jesus. É a coisa que jogador de RPG passa, não é lenda, não. Lá teve gente que teve livros confiscados e nunca recebeu os livros de volta. Eu tenho 2 conhecidos que tiveram que fazer ação contra o Estado para ter os livros de volta, tipo 8, 10 anos depois.
O negócio foi intenso, foi louco. É. E Eu nesse. lembro, eu lembro dessa, por isso que eu falei, eu lembro dessa parte, mas eu só sei a versão que foi passada pro Brasil, né? Não a versão local ali do que Ah, a de fato gente ouviu aconteceu. falar muita coisa lá, sabe? Foi uma época que a gente que jogava, que tinha grupo, a gente era quase uma sociedade secreta por medo, tipo, do pessoal achar que a gente fazia alguma coisa e virem procurar a Caçava gente, sabe? Ancílios e tochas, né? Pra virar aquele momento que teve na terceira temporada do Stranger Things é um pulo. É um pulo. Porque as pessoas normalmente não conhecem e é o famoso, a ignorância é a mãe do medo, né? Aí já viu pra onde a coisa anda. E hoje, assim, eu trabalho muito com RPG, né, virou minha profissão. Eu levei RPG para dentro da escola quando eu era professor, eu dava aula no ensino médio, ensino fundamental e superior, eu levei para as três instâncias o RPG. Eu levei RPG para locais de reabilitação de pessoas, para narrar eventos, muitos eventos. E durante a pandemia, eu narrei muitas. Eu acho que aumentei a quantidade de mesa porque eu via muita gente nos grupos de RPG pedindo para jogar porque estavam entrando em depressão por conta do isolamento. E eu comecei a pegar mais meses, mais meses, mais meses, para dar esse suporte no tempo que eu tinha. E foi muito legal que eu conheci bastante gente no meio desse período. A questão é exatamente essa. O RPG ele é uma coisa muito bacana. Ele tem várias facetas e várias nuances, e às vezes o pessoal, algumas divisões da comunidade querem suprimir algumas facetas para deixar só uma em evidência, e eu não concordo com essa postura, porque o RPG ele tem a experiência social. Eu até gravei esses dias sobre as funções sociais da mesa de RPG, né? Tipo, desde o gestor de rango, né? A pessoa que controla o tempo, a pessoa que se dispõe a anotar tesouro. E falei sobre como a interação das pessoas nesse sentido deixa o grupo mais legal, a amizade vai se tornando mais forte. E é uma questão de organização social que tende a acontecer em qualquer agrupamento humano. Uhum. Existe a questão do jogo em si, de você pensar em termos de estratégia, de construção de personagem, execução do seu personagem, execução do grupo, etc., que é a coisa mais game propriamente dita, e tem o lado da contação da história, da brincadeira de contar a história junto, construir ali colaborativamente, Criar. É. que é uma outra coisa que tem um pessoal que fala que não existe também, e eu discordo deles veementemente. Vão discordar mais ainda depois que eu começar a contar a história de Frond. Aí vamos ver como foi criado o Frond, do porquê e como foi. Aí vamos já começar a cambalear, né? Não, tem realmente criação. Então, vamos começar. E como é que foi criado o Frond? Então, Frond, eu comecei a criar com, se eu não me engano, 14 anos, vai fazer 20 anos agora. 14 anos. 2 anos depois que eu comecei a jogar RPG. Por quê? Quando eu comecei a jogar RPG, comecei a jogar com aquela. Depois de um tempo jogando, comecei a jogar com aquela galera que não queria me deixar jogar. Consegui furar ali, a penetrar a barreira deles e comecei a jogar com eles. Só que a maioria deles já tinha 17, 18 anos e era comum naquela época, 14, 15 anos, tá trabalhando. Já tem um trabalho e tal. E o que acontecia? Quem estava trabalhando lá no grupo, ou ganhava a mesada dos pais, tudo mais, tinha uma condição melhor, começou a comprar os livros de histórias prontas, que o mestre já estava narrando. Por exemplo, vou pegar agora, só pra galera ter uma noção do que é. Pegou Baldur's Gate ali do D&D. Aí o mestre comprou o livro, né, pra narrar a história pronta de Baldur's Gate, aí o outro já comprava, o outro também comprava e começava a ler. E aí o nosso mestre se irritou com a gente. Falou, não, porque vocês ficam lendo aí, descobrindo todas as armadilhas, os tesouros e os macetes, aí não quero mais narrar pra vocês. Aí todo mundo, poxa, não sei o que, quem vai narrar? Aí eu era menorzinho, quase, levantei a mão, eu narro. Aí o pessoal, não, aí ele, não, mas você vai narrar, eles vão comprar o livro, do mesmo jeito vão estragar o jogo. Aí eu falei, só vocês lerem minha mente. Porque eu vou criar daqui. Aí o pessoal olhou assim, né, vamos tentar. E eu, como não era muito experiente na época, obviamente, eu lia muito Dragão Brasil, quando falou Dragão Brasil, até abri os olhos que eu tinha Dragão Brasil. Eu tenho ainda livros, as revistas de Tormenta, não era nem livro, eram revistas, várias revistas com aventuras de Tormenta.
Eu já tinha lido bastante, eu peguei elas, comecei a ver como era a estrutura de criação de aventura ali delas, e comecei a criar a minha. E aí eu criei o início da minha aventura de Frond. O início de Frond foi uma taverna, chamada A Taverna do Javali do Chifre Virado. Aí começou ali, não tinha mais nada além daquela taverna. Que eu peguei até de uma das revistas de Tormenta, peguei o mapinha ali que tinha de taverna e usei pra narrar. Se os jogadores falassem que queriam sair, eu nem sabia o que ia fazer. Mas isso que foi legal, que aí que entra a parada do mestre ter o improviso, né? Sim. Porque a gente jogando lá, falei que a taverna tinha sido invadida, isso tem no nosso canal já, o primeiro episódio, prólogo, é a mesma coisa. De 20 anos atrás, mesma coisa até hoje. A taverna invadida por goblins, orcs e tal, e lutavam lá junto com o pessoal da taverna, alguns aventureiros que estavam lá. E aí os aventureiros, tá, a gente vai sair. Tá, vocês estão numa cidade. Eu comecei a criar a cidade. Inventar ali na hora. A cidade é assim, assim, assim e tal. Já peguei a referência de Zelda, de Final Fantasy, de Warcraft. Comecei a criar a cidade e tá. Legal, legal. E aí, em próxima sessão, sai da cidade. Que nunca tinha criado nada. E sai da cidade, vai pra ali, vai pra cá. E começou a criar o mundo. E engraçado que o mundo, ele ficou 3 anos sem mapa nenhum. Mapa desenhado, não tinha nada, não tinha referência de nada. Eu só ia criando para onde os jogadores queriam ir. Eu criava a partir da. A gente quer ir pro leste, tá? Não sei o que tinha. No leste tem que criar alguma coisa no leste. Eu ia criando. Só que tinha um jogador, o Gustavo, se ele assistir aí. Abraço, Gustavo. Ele vai saber o que eu vou falar. Ele anotava tudo. Que tu falou, né? Tem o cara que anota tudo, então. O Gustavo era o cara que anotava tudo. Anotava todas as descrições, principalmente de cenário que eu fazia. E aí ele tava fazendo geografia. Nossa. E aí o TCC dele foi... eu não sei o título certo, Gustavo, se tu aparecer por aí, tu corrige se eu falar besteira, mas a gente era novo. O TCC dele foi mapa, carta cartográfica, não sei como é que fala, mapa cartográfico, baseados em relatos históricos. E aí ele pediu autorização para mim usar todos o que eu tinha narrado, porque não deixa de ser um relato histórico, não existia nenhum mapa, né, para criar para o TCC dele. Que eu permiti. E ele me deu de presente o mapa que ele fez pro TCC dele, depois. Eu tenho até hoje o desenho que ele fez, todo simplesinho ali e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, é assim mesmo que eu imaginava. E daí, né, a gente foi jogando, eu criei 5 campanhas com eles, né, com a mesa, não, 4 campanhas e meia, que a quinta a gente não finalizou. O pessoal já tava casando, tendo filha, já não finalizou. Aí a gente jogando, e criou o mundo. Aí eu narrando já para outro grupo aqui em casa, foi que a Amanda Borges apareceu aqui, olhou, viu, gostou, quis jogar com a gente. A Amanda Borges é a diretora de elenco e é também a CEO da Ribelos. Ela adorou, porque ela é atriz também profissional. Ela adorou vendo a gente interpretar, quis jogar. Aí eu convidei ela para jogar junto com a minha esposa, né, que as duas são muito amigas próximas, para ela ter a primeira experiência dela, não ter narrava para 10 pessoas nessa época. Era uma mesa de 10 pessoas, era eu mais 10. E aí eu não queria encaixar ela no meio, que ela podia ficar confusa, podia ficar coada nas regras e tal. Então eu falei, vou narrar uma one shot pra ti, pra minha esposa, pra Aline. E a gente. Aí vê se você gosta. Se você gostar, tu entra na mesa e joga com a gente. Aí veio aqui em casa, jogou. E aí foi que começou o projeto Front de verdade, porque ela saiu daqui emocionada com a história e chorando, né, de emoção, porque achou muito bonita a história e tal, e queria jogar mais. E aí ela entrou na mesa, aqui em casa, até ela se mudar para Nova York, eu já não vivo em Nova York. Mas mesmo assim a gente projetou todo o que seria a Ribeiro Sponge Geek, que é engraçado até porque esse nome não fui eu que criei. Pra mim, eu tinha dado o nome de Rolo Dado. Depois a Zecos até pegou esse nome para um quadro dele, mas eu tinha dado a ideia de ser Rolo Dado o nome do canal. E ela achou péssimo o nome. Ela e a Maite acharam péssimo o nome. Aí elas começaram a pensar ali, aí a Maite deu a ideia de ser alguma coisa que
remetesse a RPG. Aí a Amanda falou, bora usar o nome do Hélio, que ele já é um pouco conhecido na comunidade, lá dos grupos. Olha Aí, aí. Rebelo. Aí Planet Geek. Aí elas duas conversando, nem fui eu. Eu falei, não, que esse nome ruim. Aí elas, adoramos, é esse mesmo. Nossa. Aí ficou RPG Rebelos Planet Geek. E aí a gente começou o projeto ali, naquele momento, construir tudo que seria. A gente teve altos e baixos e tudo mais, mas hoje a gente tá muito bem. Frond é um mundo que eu me inspirei muito em Tormenta, porque foi o primeiro RPG que eu joguei no 3DT. Até há pouco a geografia dele, a divisão ali do mapa, lembra um pouco Arton. E por conta da inspiração do jogo que eu tive na minha infância com eles, com o Tormenta. Mas eu botei muitas outras coisas lá dentro, né? Referências do Zelda, porque eu nem gosto de Zelda, né? Tem meu cachorro que se chama Link. Não gosto nem um pouco de The Legend of Zelda. Sou suspeito que podemos dizer que quem não gosta de Zelda tá errado. Aí eu peguei ali algumas referências dos sábios lá do Zelda Link to the Past, que tem os sábios, que é contada a história dos sábios ali primeiro. Todo mundo acha que é no Ocarina of Time que aparece os sábios pela primeira vez. Não. Quem jogou de verdade Zelda, as referências dos sábios e dos elementos ali, floresta, água, luz, espírito, é lá no Legend of Zelda The Link to the Past, do Super Nintendo, que também é chamado Zelda 3, né? Uhum. Foi lá, e aí eu peguei as referências de sábios, aí tudo que tem, eu tenho os sábios em Frond também, são 6 sábios, e aí tem a guerra dos orcs e dos elfos, que eu peguei ali, não, todo mundo acha que foi do Senhor dos Anéis, mas foi do World of Warcraft, do Warcraft, né, da história dos elfos, humanos e orcs, a guerra entre eles, eu peguei, fui pegando referência de tudo que eu gostava, e fui desenvolvendo uma história própria, única, num cenário também meu. E hoje, Front está com 20 anos, a gente está com um projeto bem grande, estamos com muita coisa e a gente vai conversando aí, eu acho, falando um pouco mais sobre o projeto. Mas o que eu tenho a dizer a gente tem live stream de Frond, a gente está desenvolvendo um livro de romance do cenário, para o cenário, dentro do cenário. A gente vai fazer um sistema por conta de tudo que aconteceu com a Wizard, a gente pode até bater o papo até sobre isso, é legal. A Wizard of the Coast ter saído do Brasil, que levou a gente a querer fazer o sistema. A gente querer fazer o sistema de Front, que a gente não queria fazer até então. Card game, porque naquele papo mais cedo a gente estava ali, eu perguntei, tu ainda joga? Porque vai que tu se interessa. Né? Ó. Tem até o protótipo aqui do card game, peraí. Peguei aqui, primeira mão, ninguém nunca viu, a não ser a design do jogo. Já tem um protótipo das cartas aqui, ó, desenhado. Não sei se vai dar pra ver por causa da faca. Assim. Aí. Um protótipo do card game. Vai ter. E a gente também está desenvolvendo, né? Criamos um estúdio de jogos agora, digitais. Também vamos fazer os jogos digitais, que a princípio a gente vai lançar um MMORPG, mas tem no projeto. São 4 jogos, um MMORPG mais 3 single players, que vai contar a história de um dos personagens mais marcantes de Frond. Que é para o jogador presenciar toda essa história dele, né? Do começo ao fim, a área da história dele. Então, tem muita coisa assim, Frond tomou uma proporção bem grande que a gente tá feliz. Então, a gente não esperava, mas estamos felizes com o que tá acontecendo com Frond. Cara, é incrível. Eu fico extremamente feliz de saber que as coisas estão indo bem dessa forma. Você falou que Frond tem uma inspiração em Tormenta, né? Mas eu acho que assim, na nossa geração é difícil alguém que não tem uma influência mínima de Tormenta. Eu poderia falar, não é o meu caso, mas aqui. Né? Então, é muito relevante, principalmente o cenário de Arthur, que ele é muito cativante por si só. Eu acho que a sacada da galera da Dragão de juntar as matérias de 50 números, fazer um mundo de coxa de retalho e depois transformar aquele mundo de coxa de retalho num mundo de fato, sempre achei isso massa. Sempre falei sobre isso, mas assim, obviamente eu tenho
minhas questões com o Tormenta, o jogo. Gosto mais do cenário do que do sistema. Eu nunca joguei o sistema, tu acredita? O sistema de Tormenta eu nunca joguei. Joguei 3DT e o cenário de Tormenta. Nossa, você jogou D&D 3.0, 3.5? Foi o Turbo, acho que foi 3.5 Turbo, né, que chamam. Não, Não, o D&D, não. no D&D. Eu confundi com 3DT, desculpa. Ah, relaxa. O D&D, eu joguei o D&D 3.5, não joguei o 4. Eu joguei só um pouquinho, mas ninguém gostou, a gente voltou pro 3.5, aí pulou pro 5. Bom, eu sou o defensor da quarta edição de D&D. Eu sempre vou dizer que a quarta edição ela é incompreendida e ela é dos D&Ds recentes de 2000 pra cá, ela é o melhor dos três. Só que ela nasceu num momento muito específico. Também o pessoal que é recorrente aqui no podcast já não me aguenta mais falando isso, mas eu vou falar de novo. O 4.0. Mas não é nem só a questão do 4, porque para entender por que o 4 deu errado, você precisa entender o contexto. Lembra da treta da OGL, já que você falou da Sim. questão com a Wizards? Então, a treta da OGL é figurinha repetida, porque a treta da OGL Sim. aconteceu em 2006. Com o 3.5 pro 4. Exatamente. Mas você sabe por que aconteceu? Acho que não foi da questão que foi até a criação da paz, o que começou a quebrar, rachar ali os criadores do D&D no Tem um meio. pouco disso, né? Isso é a parte que algumas pessoas contam, mas o que acontece? Na época do 3.0 não tinha nenhuma curadoria por parte da Wizards do material third party lançado. Simplesmente a galera ia lançando. Ah, pegou, botou o contratinho, botou a licença aberta, tá lançando. Nessa época, não sei se você lembra que a gente chegava numa loja, se tinha RPG, 2/3 tinha o selo D20 na capa. Só tinha D20. Saiu até Call of Cthulhu D20, que por acaso é horrível. Né? Tem algumas coisas muito boas que vieram dessa época, como Mutantes e Malfeitores, né? Tinha alguns jogos interessantes, tipo PESME D20, que era muito bom. Eu poderia ficar falando aqui eternamente. A questão é o quê? Foi lançado um livro chamado The Book of Erotic Fantasy. Já pelo nome já vê que vai dar polêmica. E assim, ele trata até de uma forma bastante madura, mas de um tema que é bastante polêmico até hoje, que é o uso das questões de sexualidade, sensualidade e afins como ferramentas de personagens de RPG. Hoje tá muito forte no RPG de texto, né? Hoje em dia. Então, tem até um RPG aí indie, eu acho que ele é americano, que tem umas mecânicas disso especificamente. Mas, voltando à história do D&D, a questão é, em dado momento, nessa época, a Hasbro já tinha comprado a Wizards, mas estava naquele processo das empresas irem se fundindo aos poucos. Só que alguém lá de cima pegou uma lista, pegou assim, eu quero saber todos os livros lançados nessa tal licença aberta nos últimos tempos. Quando o cara viu Book of Erotic Fantasy, falou que o maluco quase teve uma convulsão de raiva. Como é que a gente vai dar chancela para isso? A Hasbro pensa os produtos como um portfólio unificado. Né? Tanto é que se você pegar um folheto da Hasbro, tem desde Mr. Potato Head, coisas de bebezinho, até as coisas mais para pessoas maiores, né? Para adolescentes e tal. E era pro D&D figurar no final dessa lista. Só que como é que eles... Uma empresa conservadora, porque a Hasbro é uma empresa conservadora, que trabalha no ramo de brinquedos, prioritariamente, dona de um monte de propriedade intelectual relacionada à venda de brinquedos, vai colocar um livro que tem no seu universo de suplementos e expansões possíveis, algo com esse título. Por mais que não fosse algo sobre depravação e sexo puramente dito, olha o título disso. E aí o cara falou, não vai. Aí pare as prensas. Nessa brincadeira, o tanto de editora que se ferrou, porque, de acordo com relatos de imprensa, na época ficou mais ou menos uns 6 meses sem poder sair nada com o selo D20. Imagina as editoras pequenas que estavam vivendo de D20. Como é que ficou? E aí começa todo um boicote em cima da Wizards, porque teve essa ação que foi ruim, aí veio a nova licença do D&D,
4.0, que ela se chama GSL, a Game System License, que é extremamente... Se o pessoal acha que é complicado mexer com Monte Cook, eles não tinham visto ainda, ninguém viu o que essa licença fazia, era pesadaça. E ficou, né, nesse rolê, e aí juntou isso com o fato de que a gestão do Magic da época, principalmente competitivo, estava uma droga. O pessoal da comunidade estava reclamando muito. Então veio um boicote fudido em cima da Wizards pra ela sentir o que estava acontecendo. E a Wizards sentiu realmente na pele. Aí entra a peculiaridade da edição brasileira. A Devir fez uma tradução escabrosa de ruim na quarta edição. Ah, essa aí já peguei ali, essa treta aí. Você pensa que tem a palavra surpreso apresentada em 3 contextos de regras específicos que não deveriam se comunicar e pela falha da palavra surpresa, elas se comunicam e aí você pode criar uns combos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Uhum. Né? Então tem tudo isso aí no bolo. Então é complexo, mas eu tive resistência à quarta edição quando eu conheci, mas quando eu compreendi como uma quarta edição funciona, eu vi como ela é legal, como ela é foda. E assim, uma coisa que o pessoal critica muito é que, eles colocaram muito combate tático. Foi a pesquisa que a Wizards fez da época. Porque na terceira edição, no 3.0, a regra de miniaturas era opcional. No Aí 3.5, 5 ficou obrigatório. ela era obrigatória. E o pessoal queria mais. E na época tinha um jogo de miniatura de estratégia chamado D&D Miniaturas, que rodava exatamente com o mesmo sistema de regras. Isso estava extremamente em alta. Uhum. E aí, eles... Não, agora que a gente vai esbagaçar de vender D&D Miniaturas. E aí foi que o negócio desandou. O 4, uma coisa que eu não gosto, porque, assim, eu gosto muito do combate 3.5, eu falo isso pros meus jogadores. Eu gosto muito dele. Apesar de ser obrigatório, mas até porque hoje em dia o digital facilita Sim, sim. bastante isso daí. Na época realmente não era tão fácil. Mas hoje em dia o digital facilita bastante essa parte de miniatura, mapa e tudo mais. O 4.0, ele criou um combate tão dinâmico que pro mestre narrar, pelo menos eu tenho essa dificuldade no 4, que o 5 puxou um pouco herdou um pouquinho desse combate do 4.0, só um pouco, não muito, ele misturou ali o 4 com o Com 3. Aí, só que ele pegou o que eu achei ruim no 4. Porque eu gostava do 3.5, que eu conseguia ali, pelos posicionamentos, pelas coisas, narrar melhor um combate. Era um combate narrativamente muito mais superior. Do 5.0 e do 4, eu não consigo ter essa fluidez por conta de tanta abertura que os jogadores têm ali de regra, que ou se eu ficar narrando cada coisa que o jogador quer fazer ou fez, o jogo não anda. Demora muito o combate. Eu E entendo. aí cansa, entendeu? Aí eu acho um combate cansativo, desde o 4 pro 5. Eu não gosto do combate do 5. O 3.5 eu gostava, porque os jogadores tinham faziam as coisas rápidas e a gente conseguia narrar ali as cenas mais fácil. Né, por conta da visibilidade que a gente tinha, tanto nas ações quanto ali no mapa. Então Uhum. eu achava melhor, na minha Não, opinião. tudo bem, não. Isso é tranquilo. E eu concordo que quando você vai, aspas, só no. Como é que o pessoal fala? Raw, rule is alright e tal. Regra como escrita. Como você vai. Quando você vai só pra isso aí, o jogo ele tende a te conduzir pra isso se você se deixar levar. E ele vira um wargame. E é uma tendência de todo sistema que usa tabuleiro, né? Como a gente falava antigamente, que usa grid, é ele caminhar para um wargame. Se você for parar para contar quadrado, etc. Aí a galera já começa a comprar aqueles props de área de magia, linha de tiro e Isso. tal. Aí ele vira um wargame. Aí você para o RPG e vai jogar Battletech. Exatamente, exatamente. E aí, então, isso que me desapegou do 4 e do 5 também. Só que eu gosto do 5 a parte das regras mais enxutas do que do 3.5, né? Eu acho que o 5 simplesmente. Eu sou um crítico da quinta edição de D&D em vários níveis, porque eu me frustrei
jogando como mestrando, principalmente. Eu fiz uma campanha de 20 níveis, mas Aham. eu fiz na aventura pronta, né? Eu mestrei Storm King's Thunder inteira 3 vezes, que é uma das aventuras mais Muito, exigentes da quinta é edição, muito né? legal. Eu já narrei, velho. Adoro essa aventura. E, aliás, o ponto alto da quinta edição são as aventuras prontas, né? Sempre Uhum. falo isso. E narrei uma aventura minha, né, no cenário próprio, em miniatura, criado para aquela campanha. E os meus jogadores se frustraram com o evoluir e eu me frustrei junto. E não é porque assim, ninguém sabia jogar, ninguém nunca tinha jogado. Tipo, eu já tinha tipo 20 e poucos anos de mestre nas costas Uhum. quando eu fui mestrar a quinta edição. A questão é que eu acho que o sistema ele promete muito e ele entrega exatamente o oposto do que ele É. promete. Essa pegada tua que tu falou assim é realmente interessante. É porque o que eu vejo ali no 5, né, de problema, ele é simples. Isso eu acho legal porque é mais fácil de introduzir novos jogadores. Sim, verdade. Mas quem já é veterano se frustra por conta da simplificação exagerada do 5. Então, eu conheço esses dois mundos, só que como eu falei desde o começo, né, eu introduzi a Amanda Borja, que nunca tinha jogado na vida, ainda é evangélica, então ela ainda tinha um bloqueio, assim, de uma resistência de querer jogar RPG, então ela pegar um RPG que ela conseguiu ler 4 páginas ali, que foi sobre Bardo, que é a classe dela, e ela conseguir entender minimamente como jogar, legal. Eu acho isso legal no 5.0. O 3.5 não, o cara tinha que ler o livro inteiro para entender e jogar, quase, né? Não tô dizendo completamente, ele tem que pegar ali todas as regras do combate, porque eram ações, de níveis de ações no turno, quantas ações ele tem que fazer, não sei o que, ele ficava meio perdido. O 5 já simplificou isso. Então, para ela imaginar isso e rodar o jogo para ela, era mais fácil. Ela fala assim, o iniciante, tá? Sim, sim, eu Como iniciante. entendo. Então, como trabalhei, como eu falei, levei para escolas e tudo mais, eu achei isso no 5, na quinta edição, muito interessante. Essa simplificação para novos jogadores. Para veteranos, até hoje eu me frustro. Às vezes eu tô narrando, eu olho uma regra e falo, meu Deus do céu. Eu até brinco, eu falo que eu sou um gênio incompreendido, porque desde que eu criei Frond, eu narro, isso o pessoal que tá acompanhando a evolução aí do D&D, pro D&D One, né? Que é só uma atualização das regras do 5, vai pegar. Desde quando eu criei Frond, lá em 2004, eu narro ação, não é ação uso de poção, é ação bônus e interação com objeto. Eu nunca vi sentido usar uma ação para beber uma poção. Aí eu mudei, sempre eu narrei assim, eu falei, não tem sentido nenhum para mim usar uma poção como ação, é ação bônus e interação com objeto. Desde que eu comecei a usar no 5. E eu uso assim. E aí agora quem faz é o Wizard, agora vai ter atualização, ação bônus com interação de objeto ao uso de poção. Então, obviamente a gente tem essas frustrações da simplificação porque é mais fácil dizer, olha, é uma ação tu usar poção, do que falar, olha, é uma ação bônus mais uma interação com objeto. O cara vai ter que aprender o que é uma interação com objeto. Tô gostando da ação? O que é isso? O que é uma ação bônus? Eu não posso usar minha ação? Uma ação bônus o que eu faço? Aí fica perdido. Então, pro D&D, fala que é ação, simplificou. Mas não é legal. Tipo, pra quem é Sabe, veterano, não é legal. sabe o que que é a coisa que eu acho mais preguiçosa das soluções da quinta edição? O sistema de vantagem e desvantagem como ele é feito. Cara, eu li aquilo a primeira vez e assim, antes de jogar D&D, eu joguei GURPS. Muito GURPS. Eu passei uns 4, 5 anos da minha vida jogando exclusivamente GURPS. GURPS é simulacionista. Sim. Então tudo tem uma vinculação minimamente lógica. E aí quando você pensa que você atacar lado a lado com seu oponente, o cara, te dá a mesma vantagem de você atacar o cara que tá caído no chão, que te dá a mesma vantagem de qualquer outra situação, é a mesma solução, a mesma solução. Eu falei, gente, mas que preguiça do caramba. Eu vou dar até um combo aí pra galera de casa que quiser. Ranger tem uma forma de tu quebrar o flank, que ele tá falando do flank, né? Que é ficar Aham. um lado do outro. Te joga no chão, cara. Porque se tiver um cara pra disparar uma flecha em ti, ele vai atacar. Como tu tá caído no chão, tu vai atacar com desvantagem. Ele vai atacar com desvantagem. Você não faz sentido nenhum isso. Tu tá caído no chão,
ali tu vai levar uma flechada de vantagem. Eu tive teve até uma história que o meu mestre fez, eu quebrei a regra dele, que ele fez pra me quebrar, ele botou um monte de cara à distância, eu era melee, né, corpo a corpo, e um monte de arqueiro pra me atirar e eles estavam longe, ele tocou vantagem, o mestre pensou. Eu falava assim, isso quinta edição, eu dou 30 pés, que é o movimento do meu personagem, né, 9,5 metros, andando, e me jogo no chão. Todo mundo atirava com desvantagem em mim. Agora eu levanto, ando 4,5 metros, me jogo de novo no chão. Eu fui assim até chegar lá. Cara, não faz sentido isso. E aí, se a gente for falar das coisas que não fazem sentido, aí a gente vai ter um dia inteiro só disso. Mas assim, eu não gosto desse sistema, eu não gosto de só haverem 3 interações de dano, que é a imunidade, A 50 resistência. a resistência e a fraqueza. É. Pra mim, não faz sentido ter só essa interação, principalmente quando você está trabalhando com o universo mágico, né? Como é que um elemental, a salamandra, né, que está no Mordekaiser, que é o elemental do plano, da interseção do plano do gelo com não sei o que, etc. Como é que esse bicho tem a mesma resistência a dano do que uma criatura do plano material que vive no ambiente frio? Como é que eles interagem com o frio da mesma forma? Um ser que vem da origem elemental do frio e o outro que mora na tundra, né? Então, Exatamente. isso são várias e várias coisas Mas que... é da história da simplificação, né? Da história da simplificação para deixar mais palpável para o jogador novo. Mas eu falo, e muita gente apela comigo quando eu falo isso, é que a Wizards tentou transformar o D&D na quinta edição num console de videogame. Sim, veio desde o 4 isso. Eles vieram desde o 4. Discordo no quarto, mas Não, eu tô falando a parte ali do combate, principalmente do 4. Eles pegavam ali para tentar transformar num console, até para usar em jogos digitais que eles tentaram na época. Então, tem quem. não, É a minha visão. não, eu entendo quando o pessoal fala, né? Mas por que que eu digo que não era? É porque muita gente fala, a quarta edição é o WoW do D&D. Isso. E quando você vai e analisa o WoW, quais são as 3 funções do WoW? É DPS, tanque e healer. Ok. Na quarta edição de D&D, você tem 4 funções. Você tem o Striker, o Controller, o Defender e o Leader. Porém, essas funções não têm necessariamente que fazer exatamente O que o elas. tanque, cura e dano. Porque cada uma delas, cada uma das classes, porque outra coisa que o pessoal fala são que os personagens da mesma função são iguais. Uhum. E normalmente quem fala isso jogou uma vez com um personagem de uma função e não jogou mais. Por quê? Ah, porque todo Defender marca. Ah, porque todo controller usa skill em área. E aí quando você começa a olhar pra dentro, você vê que cada personagem ele tem de fato uma função diferente, ele tem uma proposta específica. E a ideia não era fazer um MMORPG, era fazer um jogo que tivesse um combate tático extremamente relevante, mas que se fosse necessário, você podia mitigar a complexidade para passar rápido pelo combate. Tanto é que ele usa a regra de lacaios, que eu vivo recomendando a galera que traga para a quinta edição para facilitar a gestão de grandes combates, combates com grandes números. A regra de lacaio é maravilhosa para isso. Funciona muito bem. Mas uma coisa que muita gente nunca se ligou é que dá para você narrar a quarta edição sem grid. Você não precisa usar, você pode transformar. E isso é uma coisa que vale para qualquer sistema que tenha Sim, D&D, isso que eu não ia é? comentar. Mas é porque eu falo da quarta edição porque o pessoal é tão fixado no meu Deus, o jogo não É tem uma para isso. não É tem uma porque eu acho medida em que. metros, é medida em quadrados, então tem que ter um grid. Não tem. E também eu acho que foi numa época que a gente tinha pouco acesso à informação ainda, estava na Uhum. transição. Então a galera ia muito não quero mais o que era apresentado, que não tinha como tu buscar mais profundo. Então, eu tive acesso ao livro, foi da Devi, inclusive em português. Eu achei péssimo, né? Porque eu não tive acesso ao inglês, na minha época o inglês não era tão bom, e dos meus amigos.
E a gente achou péssimo tudo que a gente estava lendo ali, a gente não estava gostando, via ali muitos furos, até tu comentou um do sistema de surpresa. Isso. Então, tinha muitos furos e a gente falou, não, vamos voltar para 3.5. A gente voltou até lançar o 5, a gente passou por 5. Então, eu acho que veio no momento, pode ser que tenha vindo no momento errado, mas é aquela coisa, a primeira impressão que fica. Ah, com certeza. Né? Mas eu sempre falo muito dessas coisas, porque como posteriormente eu vim a jogar bastante a quarta edição, experimentei a fundo, eu tenho uma visão muito diferente da coisa. E normalmente, não é o caso do que está acontecendo aqui agora, mas várias pessoas vão me chamar de louco. Você é um louco por gostar de quarta edição. E aí eu pergunto, você já jogou quarta edição? E a pessoa fala, nunca Não, nem vi na minha frente. nem quero ver. Exatamente. A edição que não deve ser nomeada. É aquela história, né? Tipo do Simba, né? Tá vendo aquilo ali? Tudo é o D&D. E aquele parte negra? Ali É o é D&D quarta. 4 posição, não vai pra lá. Mas a quarta, mas e existe uma falha eu acho que de planejamento, e isso é uma percepção minha, da Wizards na quinta edição, que é o seguinte: o livro do mestre da quinta edição, ele é o pior de todos. Péssimo. Tanto é que eu nem me dei o trabalho de comprar ele. Eu tenho porque a Galápagos me deu. É diferente. Ganhado é outra história, né? Ganhado a gente não reclama. Mas eles partem do pressuposto que quem tá narrando quinta edição narrou a quarta, narrou a terceira e brincando narrou a D&D. E o 2. Então, assim, tem várias coisas que estão ali que se você é novato e é o primeiro D&D que você tá jogando, você vai ler e vai ficar tipo, e agora? Como é que eu faço isso? E agora? Outro ponto também que eu acho falho, e já que a gente tá baixando pau na Wizards, já que ela abandonou a gente, então, agora é a hora. O meu contrato encerrou em janeiro? Não, fevereiro. Então, eles cortaram. Mas eles cortaram com todo mundo, né? Foi. E assim, no ano passado eles demitiram a Carol, né? Foi. Quando eles demitiram a Carol, eu comentei com meu filho e comentei com os amigos. Falei assim, ó, eu não dou um ano pro D&D da linha do Brasil, porque a Community Manager vazou. Então significa que a empresa tá tacando foda-se pra gente. E é engraçado que, assim, a gente tinha um contrato com a Wizard of the Coast. A Carol falava bastante com a gente, né? Depois que ela subiu, porque ela era do Magic, depois Sim. ela subiu do D&D, junto, né, com o Magic. E aí quando ela entrou, porque eu falava com o pessoal, o Relações Públicas americano, né, da Hasbro, da Wizard Hasbro, né? E aí, depois que ela assumiu, melhorou muito a comunicação. Era muito mais fácil. Porque mandava o e-mail, a gente mandava e-mail para lá, para o Wizard, demorava 2, 3 semanas para receber a resposta. Com ela, ela respondia muito rápido. Ela respondia uma semana, meia semana já estava respondendo. Então, tinha uma resposta mais direta e a gente estava feliz com isso. Aí tiraram ela. A gente voltou a ter direta relação por um tempo com o mesmo comment manager deles na americano. Voltou a ter problema ali travado e eu senti que eles estavam mais fechados à comunicação do que antes. Do que era 3 semanas, às vezes era sem resposta. Era não ter resposta. E aí eu comecei a buscar, a gente teve que buscar de forma jurídica, porque tinha caso jurídico que a gente tinha que resolver, outras pessoas lá dentro, e a gente via a mesma travamento ali de não ter resposta. Por quê? Porque eu falo isso. Frond ia ser publicado por eles. Já tinha contrato. A gente ia publicar, porque eu não posso falar isso, eu não vou entrar nesse mérito porque é sigiloso, foi em reuniões dele, eu não posso falar, mas vai deixar a pulga atrás da orelha da galera, mas Frond só sairia digital. Tem um motivo interno lá deles. E não é só com Frond, é o que eu posso dizer. E a gente ia ser publicado no Beyond. E eles falavam pra gente que o Beyond ia sair traduções
todas as traduções, eles falaram pra gente, eles não falaram diretamente, olha, vai ter tradução em português, eles falaram, todas as traduções que tem no Magic, o Beyond vai ter também. Aí a gente, pô, legal, né, pô, então tá ótimo, a gente pode produzir Frond nessas várias línguas, vender pro mundo, vai vender aqui no Brasil, em português, perfeito, vamos fechar. Fechamos, e aí toma a punhalada. Não vai ser mais, não vai ter mais nada em português. Estamos saindo fora. A gente o quê? Como assim? Aí foi que começamos a tentar buscar, conversar com eles, eles não tinham resposta, não dava resposta, não falavam com a gente. E a gente, caramba, aqui a gente tem que resolver isso. A solução nossa, que é aí que entra a história do que eu estava comentando contigo e comentando com o pessoal do sistema, do porquê a gente decidiu fazer um sistema, porque, como eu falei, Frond seria um cenário tipo o Eberron, né, um cenário third party lá, oficial da Wizard, como o Eberron. Só que com essa situação, a gente falou, não vai dar. A gente tá fazendo nosso público majoritariamente brasileiro, a gente tá fazendo nossas lives em português, a gente não tá inserido no cenário internacional, a gente vai ter que fazer duas propagandas. A propaganda da Wizard aqui no Brasil, passando pano, falando, olha, tá em inglês, mas é bom, não sei o que, sabe? Pra fazer eles comprarem o sistema do D&D e para comprar o nosso cenário, que seria vendido só no Beyond. E, pior, seria vendido só em dólar. Como é que o cara ia ter interesse de comprar um cenário brasileiro em inglês vendido somente a dólar? Não faz sentido. Entendeu? Então, aí a gente teve que tomar nossa atitude. A gente falou, quebrar o contrato. Ainda bem que a gente quebrou tudo certinho, de boa ali com eles, não teve nenhum problema. Eles aceitaram, não sei porquê, talvez falta de interesse no Brasil. E a gente ia fazer só digital, eles não tinham investimento nenhum na gente, tudo mais. Então, aceitaram. A gente cortou e a gente vai fazer o nosso sistema. Porque a gente conversou com a Paz falou que a gente podia usar o sistema deles à vontade e tal, mas não era bem isso que a gente queria. A gente queria estar ali como algo oficial, entrar como algo oficial. E eles, não, faz aí e tal, pode usar o nosso sistema sem problema. E a Paz é assim. E aí a gente falou, então bora criar um sistema nosso, seguindo a ideia do Critical Role. E o Critical Role, provavelmente, por ser bem próximo da Wizards, já sabia disso há mais tempo, da questão da UGL, da questão do que eles estão fazendo internamente lá, porque eles saíram muito mais tempo do que a gente. Faz sentido. Faz muito sentido, aliás. Entendeu? Saíram fora, criaram o sistema deles e não querem mais saber da Wizard. Até fazem ainda publicidade, mas é só publicidade paga, porque a Wizard paga, a Hasbro paga pra eles fazerem publicidade, mas eles não inserem mais no cenário deles como oficial do D&D. Agora é Candela, né? E o Dagger Hearts. Exato. Então, e toda essa movimentação foi esquisita, mas depois fez sentido, como tu falou agora, fez total sentido pra gente. E a gente tomou esse partido também, falando, não, vamos sair fora, a gente cria o nosso. E a gente está fazendo isso. E aí, para os teus ouvintes aí, que é criadores de sistemas, ou o pessoal que é contra a criação de sistema, né? Chama sistema propício, né? Que a galera é contra. O nosso sistema, e eu falo isso pro pessoal que quer criar sistema também, não leia só um sistema e falar, vou criar o meu. Para a gente criar o sistema, não sou só eu que estou criando. Tem uma equipe grande, tem até engenheiro trabalhando em cálculo. Tá? Então, assim, é uma equipe, obviamente a gente tem essa possibilidade, vamos falar assim, mas você quer criar um sistema, crie, mas leia pelo menos um pouco além. Eu gosto de Tormenta, mas quero criar um sistema novo. Beleza, tu leu Tormenta? Leu. Então vai ler outro sistema, lê o D&D, lê o outro de aventura ali, o Savage World, lê o Pathfinder, dá uma lida para ver como cada sistema de fantasia, estou usando só o exemplo de fantasia funciona para tu desenvolver o teu lado. Pelo menos ler um pouquinho a mais do que você já leu. Eu costumo falar muito isso, pessoal, que assim, dentro da família D20, tudo tem cara de D&D. Não é exatamente igual, mas você tem um feeling de estar jogando D&D. Mas se você quer entender o que é diferente, é importante você ter jogado D&D, jogado Pathfinder. Se não jogar, pelo menos ler. Mas eu costumo sempre dizer também que a experiência de leitura de um sistema e a experiência de jogo de um sistema são coisas completamente distintas. Então assim, Pathfinder, D&D, Tormenta ou Dragon são D20s do D20 System.
Shadow of the Demon Lord não é um D20 System, embora use D20. Sim. Porque ele... E um detalhe, né? O autor de Shadow of the Demon Lord é um dos designers da 4ª edição de D&D. Então... Mas ele não é um D20. 13ª Era, se eu não me engano, não é um D20 também. Ele parece, mas não é. The Dark Eye, o RPG de fantasia alemão, ele devia ser o mais D20 de todos, já que você usa 3 D20 nele pra fazer teste. Esse eu não conhecia. Essa gracinha aqui, ó. Aqui no Brasil veio pela Retropunk. Jogaço, mas não viu muita mesa por aqui, porque o pessoal achou que era muito complicado. Aí, o sistema de front que a gente tá criando, eu tô como diretor criativo, mas eu não sou o designer. O Douglas, que trabalha com sistemas, ele que tá desenvolvendo, tô ali do lado dele, porque eu tenho muita experiência, e eu não joguei somente D&D, eu joguei 3D&T, joguei D&D, joguei Pathfinder, eu joguei Shadowrun, joguei Numenera, joguei Caronte, joguei Epifania, joguei... Meu Deus, foi tanto... Star Trek Adventure, joguei... Mouse Guard, Yadirobe, joguei tanto RPG na minha vida que eu tenho uma bagagem. Eu não fiquei só em um sistema e falar, não gosto desse sistema, vou criar o meu. E eu tô criando o sistema, não é para se dizer eu sou dono de um sistema. Não, porque a gente queria trabalhar com o Wizard. A Wizard abandonou a gente quis trabalhar com a Pathfinder. A Pathfinder não tem esse interesse. É deles, é o perfil deles. Ele deixa a liberdade para criar, mas eles não querem assumir a responsabilidade de nada. Então, a gente falou, vamos criar o nosso, vamos seguir uma ideia ali de empresarial, empreendedora, ali do Critical Role. E aí a gente quer criar. Então é nesse sistema. Se você é novato, por favor, vá lá para um sistema, procure um sistema, comece a engatinhar para depois criar um sistema seu, desenvolver um sistema seu. Eu até tive um susto que me chamaram, que um jogador meu falou assim, Hélio, olha essa live. Aí eu entrei na live, tá, aqui que tem. Olha o dano desse cara. Isso é possível no D&D? Cara... Tinha 28 D8 mais 169. Eu até lembro desse número. Aí eu olhei aqui e falei, não. Aí eu perguntei, isso é D&D? Aí a dona da canal falou, Qual edição? 5ª edição. Vocês estão... É oficial isso aí? Da onde veio 28 D8 mais 169, por favor? Aí ela... é um artefato. Eu... Que artefato faz isso? Eu comecei a puxar, tentando puxar, puxei Zanatar, puxei Tasha, puxei tudo quanto eu tinha livro da minha memória, nenhum. Eu falei, não tem. Aí eu falei, que artefato é esse? Foi um que o mestre criou. Meu Deus. Aí eu falei, o cara derruba um dragão num golpe. A 5ª edição, ela tem um problema, na minha opinião, um problema crítico, que é a questão das classes não terem mais tanta identidade quanto a gente acha que elas têm. Isso, verdade. Tanto é que, assim, se você chega pra consumir conteúdo sobre D&D, o cara fala, hoje aqui no meu canal eu vou te dar a nova build de guerreiro que tá virando a cabeça da galera. Opa, uma build de guerreiro. Embora eu seja main mago na minha vida, né, eu sempre achei guerreiro uma classe muito bacana, muito tática. Aí você começa com 3 nívelzinhos de fighter, eu falei, Buticon, eu comprei. Aí começa. Na hora que começa 3 nívelzinhos de fighter, meu filho que não aceita até hoje que 3 nívelzinhos de fighter é apelo, beijo Gabriel, papai te ama. Mas 3 nívelzinhos de fighter é tão roubado que no Baldur's Gate todo mundo descobriu isso e foi uma coisa louca, né? E aí o cara, 3 nívelzinhos de fighter, depois você pega 2 de warlock, depois você pega 4 de feiticeiro, depois você pega não sei o que de paladino. Porra, não é uma build de guerreiro? Isso é um Frankenstein, cara. Na minha opinião, é um Frankenstein. Eu não critico quem jogue assim, mas na minha visão, não faz sentido. Porque a experiência de jogar pra fazer uma build de guerreiro, você tem que fazer um guerreiro.
Eu fiz brincando há um ano atrás. Eu fiz um vídeo no TikTok falando: eu vou te ensinar a construir o Zoro de One Piece em D&D quinta edição em 1 minuto. E aí, um monte de gente no direct perguntou: cadê as outras classes? Eu falei: gente, o Zoro é um guerreiro. Ele é É. só um guerreiro. É simples. Eu tô jogando, narrando, né? E aí uma mesa de Ravenloft. E aí o grupo tava precisando de NPC, porque estão em 3 jogadores, eu coloquei uma maga. E eu usei uma maga full maga, da escola dos escribas. E estão achando quebradaços. Aí a jogadora perguntou: que classe é essa? Eu falei: mago. Com o quê? Eu falei: com nada, com escriba. É só ler pra eu conseguir desenvolver. Mas, obviamente, eu conseguiria fazer algo melhor com multiclasse, mas é aquilo que eu falo, perde a identidade. Perde totalmente a identidade, mas aí tu já entra no meta, né? E como é um NPC ali que só tá pra ajudar o grupo, eu fiz classe única, sem combo nenhum, mas tô achando forte, ainda do mesmo jeito. E fora que existe um outro ponto. Isso é um podcast muito velho que eu fiz também, chamado Choque Geracional e a Classe Mago. Cada classe tem uma proposta. Se você for olhar a quinta edição, é meio que cada classe tem um minigame. E o minigame do mago, na quinta edição, ele não faz sentido, que é colecionar todas as magias do jogo. Primeiro, se você for olhar o que o mago ganha de opção quando ele escolhe a escola no nível 2, e tudo que todo mundo ganha no nível 2 ou no nível 3, ele tá sempre perdendo. Tá. Sempre perdendo. E o mago é o mais pobre também, que tem que carregar sem dinheiro a rodo pra pegar magia. Exatamente. Aí aonde ele gasta dinheiro, feiticeiro, bardo, warlock ganha porque ganha. Whatever. Vem lá, é conjuração espontânea. E então eles ganham. Conjurador divino ganha porque reza. E o mago ganha porque o capitalismo faz ele ir lá e gastar. Estudar na melhor escola. Aí você vai olhando as outras feats que o mago vai ganhando no decorrer do tempo. Também não faz sentido. Você quer fazer um conjurador extremamente versátil, você faz um feiticeiro. Você quer um conjurador que não precisa rebolar para ter acesso, faça um bardo. Sabe, o bardo tem aquela... Muita gente nem sabe disso, porque acho que nunca leu a classe bardo, porque o pessoal acha que bardo é fraco, e na minha opinião pessoal, é a classe mais forte individualmente da quinta edição. Já fiz um range no sentido de atacar a distância bardo com do Valor muito forte. Eu fiz para um amigo meu jogar um bardo do Colégio dos Sussurros, que vem do Ravnica. E aí, esse bardo pode gastar inspiração para causar dano psíquico adicional, junto com ataque furtivo, se for o caso. É quase como um ataque furtivo, na verdade. Quanto maior o dado, mais dano. Aí começa não é bem ataque furtivo, eu confundi. Porque o pessoal tava comparando com o ataque furtivo do ladino do grupo. Uhum. O bardo, ele gasta a inspiração para causar dano psíquico adicional, esse bardo. Só que aí, a partir acho que do 11º nível, o bardo tem um negócio que ele não, se ele não gastar o dado de inspiração cheio e jogar um D6, ele não perde o uso da inspiração. Então esse personagem todo turno vai estar causando tipo 3d8 de dano adicional flat junto com a arma que ele usa. Aí você pega aquelas habilidades que o bardo pode ganhar uma magia de qualquer outra classe. Já que esse é um bardo combativo pra ficar escondido, sair e explodir um cara, você coloca pra ele aqui Banishing Smite de paladino. Aí você vai, sai da sombra, da sua invisibilidade que você conjurou, basiquinha de segundo círculo, estoura o cara com um ataque com vantagem, já que você está atacando a partir da surpresa. Aí você vai dar o dano da sua arma, com propriedades da sua arma, que é quase irrelevante na quinta edição também, porque todas as outras coisas são mais fortes que os itens mágicos. Mais o dano do ataque psíquico do Colégio do Sussurro, mais o Banishing Smite, e o cara ainda tem que fazer salvaguarda pra não parar em outra dimensão por uma rodada, cara. Não, mas tem umas coisas assim bem interessantes que o pessoal se perde. Aí depois quando a gente usa, né? Fica, meu Deus, de onde veio isso? Quantas classes tá usando? Não, só uma, pô. Mas é engraçado. E aí, a gente, até com esse sistema que tu tá falando das classes, a gente tá querendo voltar. Porque a ideia do sistema veio depois do MMORPG, do GDD, o GDD é o documento de visão, né, que a gente faz pro jogo.
A gente criou já tinha criado o GDD do jogo online. Até a Epic Games se interessou, entrou com a gente, tá apoiando a gente nesse jogo. A gente vai fazer um Real 5, né? Real Engine 5. Ali a gente não estava tão preocupado com o cenário que ia ser publicado como do D&D quinta edição, porque seria publicado pela Wizard. Então, a gente não tinha que se preocupar com OGL nem nada. Só que o MMORPG não tinha licença da Wizard. Então a gente teve que recriar todo o sistema ali de combate, de classes, de nomes de raça que estavam patenteadas por eles. Então a gente teve que criar todo esse sistema. E quando a gente falou, vamos criar o nosso tabletop, a gente olhou pro MMO e falou, bora adaptar aqui do MMO, já tá tudo criado, classes e tudo mais. Isso que a gente está trazendo vai te assustar no primeiro momento. Todas as nossas classes do MMO são multiclasses. Mas calma. Todas elas têm identidade únicas. Por quê? Como é que vai funcionar? Até dá o spoiler pra galera aí de casa, que já foi divulgado o MMO. Você começa a sua vida como personagem com duas classes. Você escolhe uma das duas, que é o atleta ou erudita. O erudita vai caminhar ali para as classes estudiosas, arcanas e tudo mais. O atleta vai caminhar para as classes de combate. Só que vocês podem misturar essas duas classes. Por exemplo, se você misturar 2 níveis de atleta com 8 de erudita, você vai virar curandeiro arcano. Porque você tem ali um estudo de combate do atleta, mais um estudo mais acirrado erudita, então você pode virar um curandeiro arcano. Se você só focar no curandeiro arcano, os níveis posteriores, você vira clérigo. Então você tem uma identidade. Sim. Né? Aí vamos pro guerreiro. O guerreiro, ele é exclusivamente atleta. 10 níveis de atleta, você vira guerreiro. Aí o legal é, se você fazer 10... isso no MMO é 10, mas no RPG é 3, tá? 3 níveis de atleta, você já vira o guerreiro. Se você pegar ali tudo atleta, você vira guerreiro. Se você colocar todos os seus levels em guerreiro, você vira bárbaro. Mas se você pegar o guerreiro e misturar com o curandeiro arcano, você vira paladino. Então, acaba... Tu tem uma multiclasse ali, mas ela tem uma identidade. Entendeu? Ela vai gerando... Tem uma lógica e uma identidade. Então, essa ideia a gente puxou do Final Fantasy. Final Fantasy Tactics. Eu já ia falar disso. Então, a gente tá trazendo isso tanto pro RPG de mesa, obviamente mais simplificado do que o MMORPG, porque o MMORPG traz tudo cálculo automatizado pelo sistema, mas o RPG de mesa vai ter esse sistema também, pra gente trazer essa identidade de classe de novo. Você nunca vai poder misturar, por exemplo, um paladino com um necromante, porque já são classes evoluídas. No final, você não pode misturar as duas, pra gerar um combo maluco teu, pra quebrar a identidade da classe. Não vai ter como. Você vai ser paladino ou necromante. Ou um paladino ou um guerreiro. Um paladino ou um monge artista marcial. Um paladino ou um guardião da natureza. Então, cada um tem sua identidade, mas o caminho dela, você vai moldar ali com as multiclasses, né? Com o desenho das classes. Sabe um outro jogo que tem essa mecânica que eu acho muito gostosinho? Chama Tree of Savor. Tree of Savor, sim. É até uma das nossas inspirações pro jogo, pro MMO. Eu joguei bastante. Até porque, assim, ele traz aquele feeling Ragnarok Online. E, bom, quem jogou de Sacer no Ragnarok entende que uma mão é na cura, a outra é no mouse e a outra no teleporte. Não, eu joguei muito Ragnarok. E, inclusive, foi daí que a gente teve o pensamento de a gente criar o nosso MMORPG. A gente olhou o Ragnarok, viu? Tem aquele saudosismo do Ragnarok e a gente falou, pô, nenhum RPG tem essa pegada, mas cadê? Aí a gente falou, vamos criar o nosso, pô. A gente jogava aqui no BRO? Jogava. Eu fui o primeiro sniper 99 do Caos. O servidor Caos ainda era, na época, tinha só 2 quando eu comecei a jogar. Comecei a jogar em 2002, só tinha o Caos e Loki, depois veio o Iris. Aí eu jogava no Caos, Falcões Branco, minha guilda. Abraço, Falcões Branco. Eu jogava no Iris. Eu joguei
no início aqui no Brasil, aí teve o primeiro grande problema de bots, eu passei um tempo no IRO, porque eu joguei no IRO primeiro, vim pra cá, me aborreci, voltei, depois voltei pra cá na época do Iris. Uhum. Aí no Iris aconteceu muita coisa divertida, muita coisa maluca. Eu era um Sacer full suporte, mas fissurado em ficar atacando as pessoas com luz divina. Aí quando saiu a classe Soul Linker, aí um amigo meu me chamava pra fazer Guerra do Império com o clã dele. Aí, Pra fica 4 vezes mais dano. E aí ele ficava me dando espírito do sacerdote, eu ficava defendendo o castelo dando luz divina, porque a galera entrava de druida maligno. Aí era Aham. luz divina e o cara Meu morrendo. Deus, 8 vezes mais dano, porque era 4 vezes do Link, mais 2 vezes do dano da Druida Maligna. Meu, bom Ah, é? combo, eu não lembrava desse combo, né? Saudades dessa época. Eu não era muito de guerra, por isso que eu não acho que eu não sei, eu ficava mais caçando MVP. Gostava também. Eu era muito xingado, porque eu via, às vezes, a guilda não tava online, eu ia sozinho, de sniper, e aí tinha um grupão lá tancando, eu só me aproveitava, pegava o MVP e ia embora, o pessoal me xingando, KS, Assalto do KS, Falcão. KS, KS. Aí eu falava, não tem KS MVP, filhão. Nossa, você lembra quando teve a febre da Abyss Lake Cave? Sim, Fazendo o pessoal farmando o Hidrolancer? Que sim, ficava tancando a vida inteira e matando o mob dele. aham. No Iris teve um BO porque passava um criador querendo pegar o loot. Porque a galera não pegava, e os bichos ficavam dropando um monte de coisa que a galera usava pra fazer aqueles homúnculos, que era novidade na Aham. época e tal. Aí um dia o pessoal começou a xingar: sai daqui, seu inútil, preguiçoso, vai caçar seu mob. Ele, ah, é? Acid Demonstration, Acid Demonstration 3 vezes matou MVP. Por que você fez? Eu sou preguiçoso? Vão vocês também fazer alguma coisa, deixa de ser preguiçoso, fica aí só tancando bicho. É, não, sistema. E até pra isso, o seu diretor criativo no MMO, né, também porque é do meu cenário, mas a equipe toda que tem é extremamente experiente em jogos digitais e em MMORPG. A Mariana Simões, que eu gosto de usar muito de exemplo, ela trabalha já com modelagem de 3D há muitos anos. Fez grandes trabalhos e ela tá modelando os personagens do jogo. A gente tem um monte de nomes assim grandes que estão em volta da gente que tem experiência e vamos fazer um jogo legal. Daqui a 4, 5 anos vai ser lançado, porque a gente começou agora em novembro, no passado. A gente estava no processo a gente está no processo ainda de conceitos, né? Conceitos artísticos, conceito de personagem, conceito de classe, conceito de tudo. Então a gente está na parte conceitual. Ainda esse ano a gente vai lançar um alpha fechado. Então o Frond assim tá criando uma proporção que a gente tá adorando. Até a New Order tá entrando, porque eles estão super interessados, entraram com a gente na parte de querer publicar os livros de RPG, os livros de romance, querem entrar no jogo digital também. Eles estão tão empolgados, estão entrando com a gente também, que sempre tiveram, na verdade, com a gente no canal, desde diante de ter essa ideia maior do Projeto Frond. Mas agora que existe, eles querem entrar de cabeça mesmo no projeto. Isso é fantástico. O Alexandre e o Anésio. Anésio. Eu quero chamar de Alaísio, não sei porquê. Anésio. Os dois são fantásticos e estão entrando com a gente de cabeça. Então, é algo assim que a gente está criando com a comunidade brasileira. A gente é 90% do Brasil, porque o engenheiro de som ele é norueguês. Do jogo e tudo mais, até do canal, é o Alexandre Nakarada. Então, assim, só ele tem a gente ali de estrangeiro, o resto do brasileiro. Então, assim, Eu acho que eu uso uma música dele no podcast que eu peguei na Filmaio, tá sempre acreditado. não, é porque ele libera pra comunidade de RPG música dele pra uso. Então, assim, ele é bem conhecido pela galera do RPG. Foi até assim que a gente conheceu ele, na verdade. Aí. Agora ele faz parte da equipe. Então, assim, a gente tá querendo criar algo que remeta todo esse RPG que foi perdido com o tempo, tanto nos MMORPGs, que hoje eu vejo assim, os MMORPG nem dá vontade de jogar, tem muita automação, você só assiste o boneco andando e fazendo as coisas, tudinho, atacando as coisas, a gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Não jogo, não. E o próprio RPG de mesa, né? A gente também tá querendo criar o nosso, porque teve todos esses problemas que eu comentei aqui no podcast, né? Abandono, falta de interesses.
Então a gente falou, não bora criar o nosso. Eu E aí, ouvi uma coisa como a gente, muito louca como sobre a qualquer Wizards esses empresa... dias. Você falou Oi? dessa questão do abandono, perdão pelo corte, porque é o brainstorm. Eu ouvi uma coisa muito louca esses dias, conversando com a galera, falando que assim, a gente tem toda uma questão geopolítica rolando no mundo hoje. Uhum. E falando que a Wizards estranhamente se retirou dos mercados do BRICS. Verdade, olha, verdade, eu não tinha reparado nisso. Observa, ela saiu da Rússia, da China, do Brasil. Não sei se tinha algum produto locado na Índia, mas se tinha também saiu fora. É meio pra se pensar, assim, a gente tem que olhar um pouco pra isso. Que a gente aqui no Brasil, a gente costuma ser um pouco desligado dessas coisas, porque acha que política é chato e tal. Só que a gente tem que aprender a se posicionar, porque às vezes a gente tá batendo palma pra uma galera que tá doida pra dar um chute na nossa cabeça. E foi isso que eu senti. Porque a gente tava. Todo o nosso projeto era em volta da Wizard. A gente tava construindo todo o nosso projeto, que a gente tava construindo uma relação boa. Do nada, não querer mais. E aí a gente falou, meu Deus, não, a gente não vai deixar abalar, bora levantar agora com nossos próprios pés. Aí foi por isso que a gente, vamos fazer nosso sistema, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um card game. A gente quer ganhar dinheiro, vamos fazer um card game também? A gente já tem ilustração, a gente tem 4 ilustradores. A gente falou, bora, a gente tem ilustração pra caramba, então a gente pega e faz que nem eles, pega as ilustrações dos livros, a ilustração do jogo, a ilustração do MMORPG e faz um card game também. E ainda lança o aplicativo de wallpaper pro celular. Pronto! Vamos fazer dinheiro em cima de... Porque nem eles fazem. E a gente tá tão legal assim que a gente vai lançar em 8 línguas. A gente não vai ser só público brasileiro. A gente tá, obviamente, o nosso público brasileiro vai ser assim o nosso xodózinho, porque a gente é brasileiro, mas a gente quer lançar em 8 línguas: inglês, português, espanhol, alemão, russo, chinês, coreano e japonês. 8 línguas. Então, porque a gente quer entrar nesses cenários, quer entrar nesse mundo, pra gente levar até não é nem tirar o monopólio, mas também apresentar para outro mundo outras coisas daqui do Brasil. Porque eu não vejo até fica uma crítica para os criadores brasileiros. Eu vejo tanto material que é bom aqui no Brasil, só que eles se limitam ao Brasil. Eles não querem expandir isso para fora. Eu vou falar pra você uma coisa que eu posso dizer de conversa com alguns outros criadores de RPG. Existe uma resistência à criação brasileira fora que não seja criação orientada para produtos ou visões que sejam de lá. Sim. Então, por exemplo, se você é um designer de jogo, autor de cenário, etc., e se enquadra como uma luva em algum dos paradigmas RPGísticos deles, eles querem. Se você traz uma ideia completamente nova e você quer jogar lá no mercado deles, sei lá, vamos pegar um jogo indie que tem mais cara de Brasil que esse não existe, Boletos e Busões. Galera quer lançar Boletos e Busões no NA, por exemplo. O cara não vai aceitar. Por quê? Porque, primeiro, não sei se você já sentiu isso conversando com a comunidade. Eu já senti isso, inclusive, conversando com gente fora do Brasil em alguns momentos, que eles acham que a gente joga RPG errado. Já. Eles têm uma crítica muito grande, por exemplo, quando você vê o pessoal que usa a sociedade Pathfinder. E aí você vê conversas de Reddit e o pessoal fala: ah, mas o brasileiro não consegue jogar porque ele tem dificuldade. Não, porque a gente faz o roleplay bonitinho. A gente não tá só rolando dado comparando com alguma coisa do sistema e deu certo ou deu errado, segue ou não segue. A gente não faz dessa forma. O nosso jogo, ele é um pouco diferente, nossa cultura do RPG. E aí uma aventura que eles fazem pra 2 horas, a gente joga em 4 às vezes. Só que a nossa aventura que a gente faz pra ser jogada em 2 horas, muitas vezes eles não conseguem nem jogar. Porque existem insights do brasileiro, da nossa forma de viver e de pensar culturalmente falando, que elas não são para serem resolvidas de forma mecânica. A gente avalia, a gente negocia, a gente conversa, isso é nosso. É o que faz o verdadeiro jeitinho brasileiro. Eu ia falar pechincha brasileira, o jeitinho brasileiro. Não, isso é fato. Isso é fato. Então, a gente teve que fazer um estudo disso, porque quando a gente decidiu os cenários que a gente queria entrar, cenário oriental, por exemplo, ali Japão, Coreia, é extremamente diferente
do europeu que é o cenário ocidental, europeu e americano, as duas, né, o norte e o sul, é muito diferente. A gente teve que achar um meio termo, procurar um meio termo para a gente conseguir penetrar ali. Por que eu falo penetrar ali? Porque a Epic, quando conversou com a gente, eles queriam ver isso. Eles não querem eles não vão investir, eles não vão entrar como apoiadora de um jogo localizado que só vai funcionar em um país. Eles não vão, eles não querem isso. Aí já fala até uma crítica para e um conselho para quem quer criar jogos e quer um apoio assim de Epic, de indústrias grandes, né, do meio de jogos. Você quando quer criar um jogo que queira abraçar vários cenários, você tem que estudar os outros cenários, que é isso que você está falando. Tem que sair um pouco do full brasileiro e pegar um pouquinho ali do europeu, pegar um pouquinho ali do oriental, pegar ali um pouquinho do norte-americano, porque eles têm que se sentir ali dentro. Se eles não se sentirem, eles não vão querer consumir, que é de fato que você está falando. Então a gente tem que fazer isso. Tem que fazer esse estudo de mercado, estudo de análise regional, para a gente conseguir ter um interesse mínimo ali em eles se identificarem alguma coisa ali em cada ponto para entrarem, para quererem consumir. E a gente conseguiu tanto que a gente despertou o interesse da Epic. E é isso que a gente está querendo fazer. Aí a minha crítica é um pouco essa, não é no sentido de pegar o material e jogar simplesmente. É o brasileiro, eu falo brasileiros bons que criam coisas magníficas, mas eles não conseguem ou não têm coragem de lançar isso pro mundo. Por quê? Começa a criar, tente sair um pouquinho da bolha brasileira, e isso é um pouco difícil, principalmente criadores de livro, por quê? Quando eu fui buscar apoio nacional, financeiro, eu fui rejeitado. Porque eles olharam o projeto GDD e falaram: cadê a identificação brasileira? Cadê ali as lendas brasileiras? Por que não botou um curupira? Por que não botou não sei o quê? Porque não tem ali o folclore brasileiro? Entendeu? Assim, eles só investem em parte de livros e jogos se tiver isso aqui no Brasil. Aí a galera precisa de dinheiro, então eles vão caminhar para isso. E isso não atrai lá fora. Que é aquilo que tu falou. Ele não, o cara vai olhar um curupira e vai falar: que é isso? Não quero isso, não vou jogar com isso. Então, quando você consegue deixar ali uma identidade brasileira, mas colocar uma identidade de outros lugares, começa a abraçar ali o mundo e começa a apresentar a identificação brasileira para outro mundo, porque ali vai estar se identificando, a Oriental vai estar se identificando ali com os personagens estilo anime. Mas o estilo anime, ali tá contando a história do folclore brasileiro. Pô, o Oriental já se identificou por conta do estilo de desenho, mas ele tá jogando uma história brasileira e pode gostar. Se ele pegar ali, que foi o que aconteceu com o jogo recente que lançou no PS4, não sei se lançou no PS5, de uma indígena, esqueci o nome dela. Esqueci o nome do jogo também. Não é Ori? Oi? Não é aquela Ori e a Floresta Silenciosa, alguma coisa assim? Acho que é. Que, tipo assim, não conseguiu emplacar. Nem aqui no Brasil. Por quê? Eles tentaram empurrar só a identidade brasileira, exclusivamente brasileira, com um tema que até o brasileiro não consome muito bem. E aí se perde. Então acho que assim, quando o criador brasileiro tem pensar em criar algo para fora, você tem que estudar um pouco o mercado externo. Isso, por exemplo, aconteceu que não foi nem com esse intuito de entrar no mercado brasileiro, mas o Zelda, a gente tava falando de Zelda, aquele The Legend of Zelda, o The Legend of Zelda Majora's Mask, que foi feito baseado na lenda de Marajoaras, não exclusivamente brasileiro, mas aqui da Amazônia. Os caras vieram para cá estudar. É isso que falta do Brasil. Não é o brasileiro ir lá, mas hoje a informação está muito mais fácil. Quer entrar no mercado, estuda um pouquinho de lá, insere alguma coisa de lá no teu projeto para que a pessoa daquele ponto se identificar. Aí você consegue entrar naquele mercado. Entendeu? É isso que a gente tem feito, e a gente tem coisa brasileira dentro de Frond. Identidades brasileiras ali dentro. Que o brasileiro vai se identificar, pô, isso aí é daqui, é da minha terra. Então,
mas não é exclusivo. Mas se tiver um itemzinho de cura chamado pão de queijo, aí é diferenciado. Andiroba, entendeu? Então, Pega, é assim. Oi? pega a Potion Suprema e coloca Arnica lá dos mineiros. Arnica, Andiroba. Então, assim, então é isso que a gente está tentando construir como projeto, um cenário, mundo e tudo mais, que a gente quer a botar o Brasil à frente. Muita gente, e até essa criação do jogo, a gente ter criado o estúdio, também foi uma parada que a gente falou assim, a gente quer criar jogos de front. Eu conversei com 3 estúdios de jogos, sendo um deles grande, que comprou um outro livro aí, acho que polonês, fez sucesso pra caramba, ganhou grana pra caramba, foi até parar na Netflix, ofereceu dinheiro em front também. Só que eles queriam um cenário, e eles queriam fazer o que quisessem. E eu falei, não, eu não quero ser esse jogo aí, não. Não quero mais ser esse cara aí que fez isso a vida inteira aí, não. Que depois foi correr atrás de ganhar dinheiro. Eu tenho que falar assim porque eu não posso falar o nome da empresa. Mas quem pegou essa história aí já sabe de que jogo eu tô falando. Então, assim, eles ofereceram, ó, a gente quer o teu cenário. Aí eu falei, beleza, vamos conversar. O cenário é esse, pode botar essa história. Não, a gente não quer a tua história. A gente vai colocar a nossa história. Vai usar teus personagens, teu cenário, mas a gente que vai criar. Eu falei, não quero. Não quero. Eu tenho potencial maior para isso. E aí, outros 2 estúdios são estúdios indie daqui do Brasil. Só que um queria fazer um jogo de plataforma e o outro queria fazer um jogo de carta. E Frond não é isso. Frond é um RPG, pô, nasceu do RPG. Onde pode até te puxar ali um card game, pode puxar um plataforma, mas ele tem que ter esse RPG. Aí foi que esses estúdios, que eu também não quero falar por conta de ética, eles falaram, é porque a gente tem baixo investimento aqui no Brasil. E esses jogos, por exemplo, o RPG, ele custa muito caro produzir. E demora muito. Então tanto que aí foi aí que deu a sacada. Por que não tem muito jogos brasileiros de RPG? Tem muitos jogos plataforma, de puzzle, de carta, porque ele falou, é mais fácil, é mais rápido produzir e o retorno é imediato. Então, pra gente é mais fácil fazer isso. Falei, entendi. Não critiquei, mas também não fechei com eles. Falei, vou criar o estúdio de jogos, a gente vai criar o MMORPG primeiro, para depois criar 3 outros RPGs single player, para o jogador sentir a história e vivenciar essa história. É isso. E o sistema de RPG de mesa? Já tem alguma coisa dele em vista? Alguma Tá. ideia? A gente falou ali do sistema de classe, né? Que a gente vai simplificar ele para o jogo de mesa, né? Mas ainda vai seguir a mesma ideia do MMORPG, da linha de evolução. Você escolhe classes ali iniciais para chegar na classe final. Agora, sistema, a gente estava. Porque tem um engenheiro que trabalha com a gente na parte de cálculos, do combate e tudo mais. E aí ele fez, e a gente perguntou para ele como a gente poderia trabalhar num jogo simplificado usando dados, né? Porque ali no MMORPG é números calculando a toda hora real time. Então o jogo de mesa ficou a gente entre 2. Usar o estilo D10, né? O de porcentagem estilo o Cthulhu, ou o D20, que é mais simplificado. A gente passou por D20, mais simplificado. Só que ele não vai funcionar como o D&D. Não vai nem parecer com ele. Porque a gente tem ali a média, que é o 10, né? O valor 10 é o médio. Ou seja, qualquer teste que você vai fazer com dificuldade normal é 10, 50%. Por quê? Porque você vai ter seus modificadores que vai aumentar esse valor, tipo, vai diminuir a dificuldade dele, vai diminuir a dificuldade dele para você ter mais chance de sucesso, ou vai ter modificadores que vai aumentar a dificuldade dele e vai ficar mais difícil você tirar o resultado. Então, vai ter o parâmetro médio e aí vai ter o balanço do mais fácil e mais difícil. Entendi. Por exemplo, o cara tem um buraco, ele quer correr, mas tem um buraco, então ficou um pouco mais difícil. Tá molhado, mais difícil. Então vai aumentando o valor ali para ele conseguir o sucesso, né? Entendi. Muito Então, bom. fica simplificado e continua com a ideia do
do MMORPG que também trabalha com isso, né? Com seus atributos sempre influenciando. Então vai ser sempre uma disputa direta, seja entre o jogador e o inimigo, ou um outro personagem, né? A disputa entre os atributos dele, ou o jogador contra o cenário, que também vai ter as dificuldades, as facilitadores, dependendo do atributo deles. E outra coisa que a gente pegou, que é do MMORPG, e falando da Lariel Studio, né, do que a gente estava falando do Baldur's Gate, uma coisa que veio uma inspiração pra gente é a questão dos elementos funcionarem de fato, tanto no MMORPG quanto no jogo de mesa. Você transformar o cenário a seu favor ou contra. E os elementos e a resistência funcionarem melhor, né? Em questão de porcentagem, dificuldades, né? Por exemplo, se tá pegando fogo, você joga ali água, né, no campo, você pode congelar aquela água. Que nem tem no Divinity Sin 2, no Baldur's Gate. Você pode gerar névoa, você pode fazer isso que vai modificar o cenário e vai poder também influenciar até em habilidades dos personagens das classes. Por exemplo, tem o druida, ele tem uma vertente ali para elementais, que ele invoca só elementais, e ele invoca dependendo do terreno que ele tá. Então, se alguém tacar fogo no chão e ele puxar um elemental dali, vai sair um elemental de fogo. Mas se ele jogar um água, vai levar um tal de água, entendeu? Ele não escolhe, ele vai ter que puxar do elemento do terreno. Então, gostei dessa aleatoriedade. Bacana pra caramba. A gente vai fazer playtest, já tá convidado aí pra ser um dos mestres playtest. Já está previamente aceito. Bom, o papo tá massa, mas a vida adulta tem seus pormenores, seus detalhes, então por hoje eu vou agradecer demais a sua presença. Se quiser deixar umas últimas palavras, recados pra comunidade. Na verdade, eu que agradeço o convite que você fez para mim, para vir aqui apresentar o meu mundo, o meu projeto, que agora, na verdade, não é mais só meu, eu falei assim só porque eu gosto de enfatizar isso. Hoje tem um grupo muito grande por trás que comprou essa ideia, esse meu mundo, e tornou deles também. Muita gente trabalhando, a gente faz com muito carinho. Eu acho que, e não é uma coisa só para mim, tá? Não é me vitimizando. Eu acho que todos os criadores de conteúdo de RPG brasileiro percebe isso, que a gente não consegue ter um incentivo da comunidade legal. Eu acho que vocês entrarem, conversarem com a gente, e o incentivo não é estar ali dando dinheiro, é entrar na live do Rufus, ou dar uma sugestão para ele, uma crítica para ele melhorar, ou falar, pô, eu gostei disso. Isso é legal, a gente receber essas críticas porque a gente quer criar coisa legal para vocês. Então, a comunidade brasileira, acho que tinha que ficar um pouco mais presente, observar ali o nosso cenário brasileiro, não ser tão vira-lata de querer só consumir produtos e produtor de conteúdo estrangeiro, porque tem muita gente legal aqui. Eu mesmo, acompanho o Rufus, eu assisto a live dele, e eu acho muito legal, participo, converso ali quando eu posso, porque às vezes eu tô em reunião, eu deixo só ali ouvindo, mas eu tô ali, eu falo com ele depois, pô, gostei disso, gostei daquilo que tu fez, pô. É isso que eu acho que tá faltando na comunidade, quem tá assistindo a gente, falar da gente, e também sugerir, pô, não gostei, acho que esse som que tu tá usando não é legal, não tá combinando, pô, qualquer crítica, seja positiva ou negativa, critica com educação, não é chegar e falar, tá uma merda, não, peraí, não. Critica a gente, dá uma sugestão que a gente vai crescendo junto com vocês e a comunidade vai crescendo aqui no Brasil. Então acho que é isso, agradecer a todos que fazem já isso, participam com a gente, que a gente tem uma comunidade legal também lá. A gente tem um canal que a gente faz live de mesa de RPG de Frond. Também a gente vai começar também a produzir coisa dos jogos, do tabletop, do card game, do MMORPG lá, em live, porque a gente quer ter essa aproximação com a comunidade. Então, estão todo mundo convidados para participar conosco. E é isso, só agradecer mesmo vocês o espaço aí pra gente. Hélio, muito obrigado. Lembrando a todos vocês que acompanharam a gente até este momento aqui, obrigado pela paciência, pela audiência. Se você curtiu esse papo, gostou de tudo que a gente conversou aqui e tal, considere apoiar o Contar e Mestrar a partir de R$1 no LivePix, o QR vai aparecer em algum lugar aí da tela, certo? Lembrando que confiram
os nossos amigos e parceiros do Contar e Mestrar, Hamburgueria Tom Artesanais, o Sebo do Anderson, a Nuvem Voadora Bookstory, a Tribo Arquearia e a Editora Macaco do Mal e a mesa virtual de RPG Firecast. Todos os links estão na descrição aqui do vídeo. Como eu sempre digo no final, respeitem, se divirtam, se dividam, lanche. Vacina não é só pra Covid, é pra um monte de coisa. Eu tenho um cara que manja pra caramba de biologia aqui comigo hoje, certo? Que pode dizer que eu estou certo. Está absolutamente certo. Então, com respaldo científico dessa vez, embora sempre tenho nos últimos tempos, porque a Lara é enfermeira, né? Então, estamos sempre amparados cientificamente. Então, vacinem-se, vacinem seus filhos, vacinem quem vocês amam. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até semana que vem, pessoal. Valeu!